Eu nasci em 1950, nasci em Ourinhos. Meus pais moravam na Avenida Jacinto Sá, onde hoje é uma loja de pneus. Jacinto Sá, esquina com Duque de Caxias, é uma loja de pneus. Já foi reformado o prédio, mas eu passei a infância ali até os 4 anos. Quando eu completei 4 anos, em 1954, meu pai terminou a construção na rua Arlindo Luz. Arlindo Luz, número 630, fica entre o Colégio Santo Antônio e a Catedral, que na época era a matriz. Então eu acompanhei a cidade. A cidade naquela época tinha pouco mais de 30 mil habitantes. Eu acompanhei o crescimento da cidade, sempre gostei de Ourinhos, gostei das coisas. Eu sou filho de funcionário público municipal. Meu pai era o que é hoje o secretário de administração. Foi muito tempo, desde o tempo do Barbosinha. Meu pai trabalhou na prefeitura e eu acompanho estas coisas desde criança. Não que acompanho como uma criança, um filho de funcionário público que sabe das coisas do funcionalismo da cidade. Aí fiz aqui o grupo escolar, fiz aqui o ginásio, fiz aqui o colegial, fiz a minha primeira faculdade, foi um curso de História em Jacarezinho, fiz tiro de guerra aqui, eu acompanhei a vida de Ourinhos. Essas fotografias que estão aí, eu conheço, lembro daquela época, lembro daqueles anos, daquela vida que eu tinha aqui em Ourinhos. E depois, então, eu sempre participei de atividades estudantis. Se tem uma coisa que eu faço é falar muito. E por ter esse traço de personalidade, eu era da oposição. Na época tinha o governo era a Arena, era o governo da Revolução, né, que hoje dizem que foi uma ditadura, e eu era do MDB. Então tinha Arena e MDB. Me filiei ao MDB e fui convidado a ser candidato a vereador, isso em 1976, na eleição de 76. Eu era menino, moço, 26 anos de idade, recém-casado, 27, foi em 77. Eu tinha me formado, dava aula, e era do MDB. O MDB era um partido assim, bem fraco, as pessoas tinham muito medo de ser de oposição, principalmente no interior, uma cidade pequena, mas eu não, eu era meio rebelde, já desde de mocinho, e eu vou ser candidato pelo MDB. Os alunos fizeram minha campanha. Para ter uma ideia, na última eleição que eu me elegi, eu fiz 300 mil santinhos. Naquela primeira, eu fiz 5 mil. Não era nem santinho, porque não tinha fotografia. Era um papelzinho com o nome e o número para vereador. Fui eleito nesse ano de 77. Fui eleito o vereador mais votado do MDB. Foi um arraso. Era até interessante. Hoje é uma coisa assim folclórica essa minha eleição. Aí eu não parei mais de ser eleito por 20 anos. 2 mandatos de 6 e 2 mandatos de 4 anos. E também depois disso, a primeira vez que eu não fui reeleito, mas fui muito bem votado. É porque eu não mudei de partido, era MDB e ficou MDB mesmo. Eu fui presidente do partido, sempre fiz questão do partido ter pessoas assim influentes, e eles tiveram mais votos do que eu.
Mas vamos supor, a última eleição eu tive 800 e qualquer coisa de votos, não fui eleito, e teve vereador eleito com menos da metade dos meus votos. Então, eu não posso nem reclamar de que eu fui mal votado, mas eu não fui eleito. E falei assim, só vou disputar mais uma vez. Se não for eleito, eu não disputo mais. E foi o que aconteceu. Não fui reeleito de novo, com muitos votos. Aí, então, o PMDB recebeu candidatos estrelas de outros partidos, aí ficou mais difícil ainda. A construção deste prédio foi no meu mandato de presidente. Esse prédio bonito aqui, nós éramos vereadores, era um prédio acanhado, pequenininho, sabe quantos funcionários a Câmara tinha? 3 ou 4 funcionários, era uma famíliazinha, era uma coisa romântica, era romântico. Hoje, a atividade da Câmara, dos vereadores, talvez porque a cidade ficou grande, porque mudou o sistema, o método de fazer política, as coisas são diferentes. Eu não sei o que é melhor, se é agora ou se é naquela época, mas como eu vivi aquela época, era uma coisa romântica, uma coisa... o vereador tinha contato constante com a população. Era mais ou menos um despacho. Até hoje as pessoas, os eleitores, não sabem bem qual é a função do vereador. Não tem um conhecimento profundo da função do vereador. Mas naquela época tinha muito menos. Naquela época o vereador ele era muito mais um despachante, era muito mais um intermediário das coisas com a prefeitura. Eu posso citar um exemplo aqui, que é um bairro. Um bairro que hoje é chique, moderno, casas bonitas. Esse bairro se chama Vila Soares. Não sei se alguém conhece. Vila Soares fica próximo do Pão de Açúcar. É um bairro aí de uns 500 lotes, mais ou menos. Pois a Vila Soares... Eu morava próximo, eu morava no Jardim Paulista. Os munícipes da Vila Soares me procuravam. A Vila Soares não tinha nada, não tinha meio fio. Não tinha água, tinha iluminação pública, não tinha, mas tinha energia elétrica. Então, eu lembro de casos assim das pessoas me procurarem para botar água na Vila Soares. E aí não dava, a SAI não tinha condições de fazer uma rede de água. Graças às mudanças que eu ajudei a fazer aqui, hoje não se aprova loteamento sem um mínimo de infraestrutura, que é o máximo. Hoje até asfalto é obrigatório. Naquele tempo não tinha obrigação de nada. Então a pessoa fazia o loteamento, o sujeito ia morar lá, e aí não tinha nada. E ele ficava procurando o vereador. Eu me lembro, por exemplo, que lá na Vila Soares, conseguimos, contando os passos, não sei o que lá, arranjar canos velhos, colocamos uma torneira pública no campo de futebol. E quanto problema essa torneira pública, porque as pessoas, as donas de casa, iam lá buscar água no balde, coisa e tal, mas os meninos que jogavam futebol ali, tomavam banho depois do futebol, roubavam a torneira, ou quebrava a torneira, quebrava o corinho da torneira, ficava vazando água, e as pessoas me procuravam, a torneira lá quebrou, não sei o que, eu falei, puxa vida, quase que eu não deveria ter trazido uma torneira aqui, porque foi para problemas. A princípio, eu tenho que dizer, a Câmara era completamente diferente. A Câmara não tinha dinheiro. O dinheiro da Câmara era administrado pela Prefeitura. Não tinha cofre, não tinha orçamento, mas o orçamento era administrado pela Prefeitura. O prefeito, na época, era o Espiridião Cury, um prefeito com mais de 70 anos de idade, mas, na minha memória, o Espiridião Cury foi um excelente prefeito para Unis, foi uma coisa assim, muito moderna para a idade dele. Fez um teatro. Imagina um prefeito fazendo um teatro. E naquela época do teatro também fez esta Câmara Municipal. Não era tão grande quanto ela é hoje, mas esse plenário, por exemplo, é daquilo. Os alunos de curso
técnico vem aqui para medir o vão livre da Câmara, porque a arquitetura aqui foi moderna, as pessoas vinham aqui para fazer isso. Mas quem fez a Câmara, quem construiu o prédio da Câmara, foi o prefeito Esperidião Cury. Eu só era presidente e ficava cobrando, porque eu queria inaugurar. E foi a última coisa que eu fiz. Eu inaugurei esse prédio e não presidi nenhuma sessão depois disso. Já o próximo presidente foi o Clauri, ele que recebeu as benesses do prédio novo, que também incluía uma série de outras coisas, porque com a construção do prédio já pôde trazer a contabilidade para a Câmara, as coisas foram modernizando, porque não davam para ser modernizada. O prédio era muito acanhado. Se vocês vissem o que era o prédio da Câmara, sabe, não tinha nada de profissionalismo, não tinha nada assim arquitetado, era mais ou menos um rascunho, a maneira de atuação dos vereadores. Então, para acabar aquele exemplo da Vila Soares, os melhoramentos foram acontecendo, aqueles fregueses que me procuravam lá para os melhoramentos, chegou o asfalto, agora não tem mais o que, né? Aí eles me procuravam, alguns me procuravam. Ô, seu Euler, precisa... Espera aí, agora já tem asfalto, o que é? Não, eu mudei de lá. Sabe por quê? Eu criava meu porquinho, criava minha galinha, agora os vizinhos fizeram casas modernas, tem até piscina e coisa e tal, comecei a incomodar, valorizou o imóvel. Então eu vendi e comprei um lá no outro bairro, lá onde ainda pode acontecer isso. E agora eu queria que me levasse lá a água, a luz, a iluminação pública e não sei o quê. Então o vereador, ele fazia esse tipo de atendimento e encontrava na quitanda, encontrava no mercado. A cidade era pequena, as pessoas sabiam. Quando morria alguém e a gente não ficava sabendo, falava, nossa, o Ourinhos está crescendo, hein? Porque morreu o fulano e a gente não sabe que morreu, não soube, entendeu? Então, nesse meio tempo, a gente pega as coisas. Eu gosto, por exemplo, muito de trânsito. Eu gostava muito de trânsito. E aí a dona Hermínia ligou, porque o caminhão mudou perto da casa dele, um motorista de caminhão. E o caminhão precisa funcionar para carregar o ar comprimido, senão ele não freia. E aí o caminhão começou a fazer barulho, porque eu acordava às 6 horas da manhã, ligava o caminhão, ia tomar café, para voltar lá o caminhão. Aí ela queria, porque queria que pusesse uma placa de proibido de estacionar caminhão ali nas redondezas da casa dela. Então, uma cidade que precisa mudar o trânsito, no meu tempo de vereador, quem é que falava que a rua Expedicionária ia ser mão de um lado e a Altinorante ia ser mão do outro? Um sistema binário no sentido norte e sul em Ourinhos. Era impossível. Por quê? Porque o cara do comércio, ele queria que o carro chegasse na loja dele pelos dois lados. Era difícil entender isso. Então, a cidade mudou. A forma como os políticos encaram também muda, sabe? Então, muda tudo. Hoje, cada vereador tem assistentes, a gente tinha que ir. Teve um bom tempo desse aí que eu andava de bicicleta pela cidade para ver as coisas, para saber das coisas, para conhecer as coisas. E isto uma parte. Por um outro lado, por exemplo, eu fui presidente da Comissão de Sistematização da Lei Orgânica. O Estado de São Paulo tinha uma lei orgânica que era estadual, servia para todos os municípios. Depois da Constituição, cada município tinha que fazer sua lei orgânica. Muitos municípios compraram assessoria, caras, e logo depois que eu fui eleito vereador, eu fui fazer direito. Eu nunca advoguei na vida.
mas só para ser vereador. Eu sentia falta disso, porque eu era muito curioso, gostava de estudar, não tanto quanto o Gregório. O Gregório é muito mais. O Gregório é o especialista em coisas de Câmara e Prefeitura. Mas eu gostava de estudar, eu queria saber, eu não queria ser enganado. Sabe, por os vereadores mais velhos, que falam, não, é assim. Não, não é assim. Por que que é assim? Então eu precisava saber. Todos os municípios brasileiros tiveram que promulgar a sua lei orgânica, que é a Constituição do município. E isso deu muito trabalho. Muito trabalho. Como nós não optamos por comprar assessoria, nós mesmos fizemos aqui. E é uma coisa assim meio difícil reunir, difícil conseguir as coisas. E eu, como presidente da comissão de sistematização, comecei a colecionar os pedaços de lei orgânica. A internet não estava tão assim quanto está hoje, com a facilidade de pesquisa. Comecei a colecionar para ver as coisas que seriam mais adaptadas para Ourinhos. A saúde, nós tínhamos o vereador Salim, a vereadora até hoje, né? Olha, o vereador Salim, como médico, ele trouxe a contribuição das associações de médicos do estado de São Paulo, não sei de onde aí, ele trouxe o capítulo inteiro da saúde, e esse capítulo nós não alteramos, colocamos na lei orgânica todo o capítulo que o Dr. Salim trouxe como contribuição para a lei orgânica. Tinha também os deficientes físicos, foram os que mais participaram para quebrar as barreiras arquitetônicas, para colocar isso na lei orgânica. Eles participaram muito. Estou puxando aqui pela memória, e a grande parte da população não participou de nada, não quis saber de nada. Ficava difícil para a gente descobrir o que as pessoas queriam que estivesse na lei orgânica. Era muito mais provocado pelo vereador para buscar informações do que pela sociedade, com exceção da ADF, que foi muito eficiente nisso, e participou, e trouxe gente, e fez a lei orgânica sair daqui e ir para a cidade, que era a coisa que a gente mais queria. Bom, tudo bem. Foi promulgada, estou sabendo agora que ela tem uma alteração grande aí, recente, porque eu consegui me desligar da Câmara. Saudade sim, porque eu tenho saudade da minha infância, eu tenho saudade... Foi uma coisa muito importante na minha vida, eu me sentia bem como vereador. Fazia questão de... minha mulher até hoje reclama do tempo que eu deixei de dedicar para a família, para dedicar para a Câmara. Eu gostava muito, era uma coisa que me enchia de prazer. Posso ter errado em algumas coisas, mas eu sempre fiz tudo para acertar. Tudo. E essa saudade que eu tenho é a mesma saudade que eu tenho da minha infância, que eu sei que não volta. Eu sei que ela já passou, que foi um tempo que passou. Eu, graças a Deus, tenho uma vida muito regular, muito metódica. E eu tenho tudo para ser feliz. Né? Infância feliz, juventude feliz, adolescência feliz, e também a maturidade. Hoje, talvez eu tomasse atitudes um pouco diferentes daquela intrepidez que eu tinha quando era muito jovem, sabe? Mas a linha geral seria a mesma.
destes 100 anos que Ourinhos tem, 68 eu vivi. Então, mais da metade, né? Uma metade e mais um tiro de guerra. Eu vivi. Então, eu vivi Ourinhos crescendo. Eu quero primeiro dizer que eu não me importo muito da cidade ser grande, de ter muitos habitantes, de ter prédios altos, sabe? Eu me importo pela qualidade de vida que meu povo tem. E a qualidade de vida melhorou. Melhorou muito. Hoje as pessoas reclamam, por exemplo, de saúde. Não é? No meu tempo de infância, tinha um posto de saúde que só servia para pregar selo naquele papel que a gente levava para a escola de atestado. Não é? Hoje, aí, se faltar remédio, faltar um tipo de remédio no centro de saúde, nossa senhora, é um absurdo. Então, só por aí dá para você perceber o quanto melhorou a saúde, quanto melhorou asfalto, quanto melhorou energia elétrica, o quanto melhorou escolas. Meu Deus do céu, quantas escolas! E Ourinhos é uma cidade abençoada. Ourinhos, por exemplo, tem 3 rios, tem muito rio, tem muita água, mas não tem enchente. Por quê? Porque os rios estão distantes. Então, Marília vem buscar água aqui, quase chegando em Ourinhos, vem buscar água porque falta água, não tem o líquido. Ourinhos está rodeado de água. Ourinhos é uma cidade que não tem tantos problemas, assim, geográficos, né? É bem servida de estrada. Tem um problema de trânsito aí, porque a linha corta a cidade, mas agora não tem mais trem, então já ficou tudo mais fácil para o trânsito. É uma cidade, veja a Avenida Altino Arantes, a largura da Avenida Altino Arantes. É uma cidade que já lá, Camerlingo, Caló, que as pessoas veem aí como uma coisa da história, eu acompanhei Camerlingo, Caló, trouxe um plano diretor para Ourinhos de Padre Leblé. Gente, é histórico. Padre Leblé é conhecido mundialmente. Fez um plano diretor para Ourinhos. É bem verdade que não foi totalmente seguido, mas a Avenida Altino Arantes, a largura dela, é coisa de Padre Leblé. Então, Ourinhos é uma cidade que tem melhorado muito e vai melhorar ainda mais. Nós estamos vendo que os prefeitos estão sendo prefeitos com jovens, com vontade de melhorar, de fazer, de acontecer. É uma cidade que tem recursos. A arrecadação de Ourinhos é uma arrecadação relativamente boa. Não é? Se tiver boa intenção, uma administração voltada para o bem da comunidade, e se descobrir meios de empregar esse dinheiro para favorecer o maior número de pessoas, Ourinhos tem tudo para ser uma cidade sem problemas. Eu gosto disso, eu quero que isso aconteça assim, de uma maneira efetiva, e sei que está melhorando. Às vezes a gente reclama, né? O pessoal, o vereador de oposição, reclama muito, e é justo que reclame, é por isso que precisa da oposição. Eu fiquei aqui 20 anos, e faz 20 anos que não sou mais, eu não tenho, eu tenho opositores, eu tenho pessoas que pensam diferente de mim. Aliás, aqui é o lugar de pensar diferente. A Câmara é o lugar de pensar diferente. É bom, é saudável que pense diferente. Eu vou citar um caso aqui. Quando eu comecei a ser vereador, o prefeito era o Aldo. Ele tinha uma vontade terrível de fazer as coisas todas que Ourinhos precisava, mas a questão era dinheiro. Então, ele mandou um projeto para a Câmara, para resumir, um projeto que dizia mais ou menos assim, permitia que a prefeitura rateasse, vamos fazer um asfalto aqui, por exemplo, que a prefeitura rateasse o custo desse asfalto e cobrasse da população em não sei quantas prestações, e não sei o quê. Eu achei aquilo maravilhoso. Nossa Senhora, agora vai resolver o problema de Ourinhos, porque... E
fui para a tribuna, falei o meu tempo necessário disso, e logo depois veio o vereador Adão Simeão de Souza, um vereador humilde, um grande ser humano, mas um vereador humilde, e ele falou mais ou menos assim: vereador, você fala isso porque você nasceu em berço de ouro, você nunca passou necessidade, isso, em vez de ser um presente, vai ser um presente para quem vai passar na rua, mas para o dono do terreno que vai ter que pagar, vai ser um castigo, porque ele não vai ter dinheiro para pagar isso. Você já pensou desse lado? E eu não tinha pensado. Então, por isso, eu sempre uso esse exemplo. Por isso é que precisa ter pessoas que vivem em lugares diferentes, de jeito diferente, com criação diferente, com estudo diferente, com mentalidade diferente, para que saia do parlamento uma média do que a população precisa. Uma média, não é? Então, eu lembro que eu mudei de ideia porque o vereador Adão Simeão de Souza me fez ver que não eram todos os orienses que tinham a mesma qualidade de vida que eu tinha, ou a mesma situação econômica que eu tinha. A mensagem que eu deixo é uma mensagem de amor. Se as pessoas se amarem, se as pessoas amarem a cidade, se a população tiver carinho por uma flor que nasce na praça, do mesmo jeito que tem pelo hospital que lhe dá a saúde, a segurança pública que lhe dá o direito de ir e vir, se a pessoa tiver o mesmo nível de amor, qualquer cidade, qualquer lugar vai ser melhor para viver. Ourinhos precisa cultivar isso, cultivar esse sentimento de gratidão por tudo aquilo que já foi feito. Eu sinto o sentimento de gratidão de ter pego a cidade de um jeito e acho que deixei ela melhor, mas eu sei que depois de mim deixaram-na melhor ainda. Então, se você tiver esse sentimento de gratidão, as coisas se acertam, se ajeitam. Mesmo uns sendo a favor do vermelho e outros sendo a favor do azul, vão tomar atitudes que fazem com que toda a coletividade viva melhor. É assim que eu gostaria de ver Ourinhos. Não precisa ser muito grande, não precisa ser maravilhosamente bonita. O que precisa é que o povo viva melhor, o povo viva bem, o povo tenha o mínimo de condições de sobrevivência e o mínimo de condições de poder ajudar a melhorar o seu filho, para que ele tenha escola, para que ele melhore, para que a saúde dele melhore, para que ele possa deixar uma geração melhor para Ourinhos. 100 anos, eu acho que eu vou ver, porque falta pouco mais de um mês. Um mês, exatamente, hoje é dia 13. 100 anos eu vou ver, 200 anos, com quase toda certeza, eu não vou ver. Mas eu espero que esteja sentado aqui alguém falando que melhorou.